O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade, eu vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós estamos celebrando o quarto domingo do tempo pascal. Nós mudamos um pouco o direcionamento da compreensão que a palavra de Deus nos traz. Os 3 primeiros domingos deste tempo pascal tinham como fundamento na mensagem da palavra o anúncio de Jesus ressuscitado. Tanto a primeira leitura quanto o Evangelho era um anúncio de Jesus ressuscitado. O desejo de poder anunciar a todos Jesus que ressuscitou e que nos trouxe a imagem de um Deus forte. Isso tem que estar no nosso coração. Isso tem que estar presente na nossa vida. Isso tem que estar presente na nossa fé. Hoje, quarto domingo do tempo pascal, e o próximo domingo, que é o quinto domingo do tempo pascal, nós mudamos um pouquinho este direcionamento para uma outra compreensão. A compreensão de Jesus humano. Se após a celebração da Páscoa a nossa atenção estava voltada para Jesus ressuscitado, retomamos novamente a compreensão do Jesus humano. Quem era Jesus? Quem foi Jesus e como ele agiu? E de modo especial, hoje, no Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 1 a 10, nós encontramos Jesus como aquele que tem uma voz que dá identidade à palavra de Deus. A voz de Jesus identifica a palavra de Deus. Antes de tudo existir, a palavra era um mistério. O que existia era um mistério. E Deus pronunciou uma palavra, e todas as coisas foram criadas. E toda a criação de Deus revela
a palavra de Deus. Depois, Deus sussurra no ouvido dos profetas, que são os profetas que anunciam a palavra de Deus. E pela voz dos profetas, nós então tínhamos a revelação da palavra de Deus. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus então fez da sua palavra um verbo, e este verbo se fez carne, pessoa humana, ser humano. E este ser humano veio com uma palavra, veio anunciar uma palavra, veio revelar de forma definitiva e clara uma palavra que é a palavra de Deus. Se antes de Jesus a palavra podia ser confundida, nós poderíamos confundir a revelação da palavra de Deus na criação, na palavra dos profetas. Em Jesus Cristo não há mais esta confusão, porque Jesus vem com a sua voz anunciar esta palavra, e é a voz de Jesus que dá verdade a esta palavra. Esta palavra é de Deus, porque ela vem da voz de Jesus. Nós reconhecemos a voz de Jesus. Jesus é a voz do pastor, a sua voz é simbolizada na figura do pastor. Nós reconhecemos a voz de Jesus, e na voz de Jesus toda a palavra de Deus que é anunciada. Esta palavra é palavra de Deus revelada na sua plenitude, porque vem transmitida a nós a partir da voz do próprio Cristo, do próprio Jesus. E esta palavra traz uma mensagem. Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então esta palavra que Jesus trouxe, que Jesus revelou, ela tem uma profundidade. É uma palavra que vem trazer vida e vida em abundância. Eu vim para trazer vida e vida em abundância. Aí nós olhamos para a nossa realidade, olhamos para a realidade da nossa vida, olhamos para a realidade do nosso mundo e encontramos tantas contradições, tantos sinais de morte. Como entender, como ter o entendimento desta palavra de Jesus, que diz: eu vim para trazer vida e vida em abundância, sendo que tudo ainda parece estar envolvido com sinais de morte? É simples, é saber que Jesus sim é a fonte de toda a vida. Nele está a vida em abundância. O que nós precisamos aprender é ir até Jesus e tirar dele esta vida em abundância e trazer para a nossa vida. Ir até Jesus e tirar dele esta vida em abundância e trazer para os nossos relacionamentos, trazer para a nossa sociedade. A fonte está aí. A fonte de toda a vida em abundância está em Jesus. Agora nós precisamos aprender a dar passos, ir até Jesus e retirar dele esta vida em abundância e trazer para a nossa vida. Isso significa nos questionarmos diante de todas as realidades da nossa vida. Como Jesus agiria? Qual seria a atitude de Jesus? Qual é a mensagem que Jesus me deixa diante destas realidades da minha vida? É bebendo da fonte que é Jesus que eu trago então vida em abundância para todas estas realidades. O Evangelho nos mostra isto. A primeira leitura também nos chama a atenção. A leitura do Atos dos Apóstolos. Pedro, no dia de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, se levanta do meio dos 11 apóstolos e começa a pregar para a grande multidão, para todo Israel. E qual é a mensagem que Pedro prega? É a mensagem do querigma. Olha,
Deus fez Senhor e Cristo este Jesus que vocês mataram crucificado numa cruz. Pedro então identifica o Jesus histórico, aquele que havia caminhado com eles, com o Cristo, aquele que está ressuscitado. Pedro reconhece o senhorio de Jesus. E toda aquela multidão, com a pregação de Pedro, fica perturbada, inquieta, incomodada, porque o anúncio do querigma tem que causar esta reação. E eles começam a perguntar para Pedro, para os discípulos: olha, então o que nós temos que fazer? Diante do anúncio desta mensagem, o que nós temos que fazer? Pedro diz: assuma o batismo. Seja batizado, assuma o batismo, busque a conversão e se abra ao dom do Espírito Santo. Se abra ao dom do Espírito Santo. Pedro é a imagem da igreja. Hoje é a igreja que anuncia o querigma. Nós recebemos neste tempo pascal o anúncio do querigma. É Pedro falando de novo aos nossos ouvidos: Deus fez Senhor aquele e Cristo, aquele que vocês mataram crucificado numa cruz, aquele que morreu crucificado. A igreja nesse tempo pascal continua nos dando este anúncio. E qual é a nossa atitude? Tem que ser uma atitude corajosa, firme, de a todo instante nos despertarmos para assumirmos de novo o nosso batismo. Assumirmos novamente o nosso batismo. Todos os dias assumirmos o nosso batismo e assumirmos um processo de conversão. E nesse processo de conversão, nos abrimos para o dom do Espírito Santo. O que é o dom do Espírito Santo? É aquilo que abre os nossos olhos, que não nos deixa confundir. O dom do Espírito Santo é aquilo que nos coloca neste mundo, mas nos mostra que nós não pertencemos a este mundo. E, portanto, o nosso olhar, a partir do anúncio do querigma, do senhorio de Jesus, é o olhar que passa pela realidade da vida sem se prender nela. É o que nós ouvimos na segunda leitura, na primeira carta de Pedro. Passa pela vida sem se prender às realidades da vida, sabendo que tudo é passageiro. O que permanece, o que é eterno, é Jesus Cristo. E Ele tem para nós uma proposta de eternidade. Somos peregrinos nesta vida e temos que saber administrar a nossa vida cheios do dom do Espírito Santo. Estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Por isso, um novo olhar sobre tudo, uma nova forma de enxergar e de compreender tudo aquilo que passa pela nossa vida. É isso que a liturgia de hoje nos ensina. A palavra de Deus vem nos ensinar a partir do Evangelho e a partir das leituras que nós ouvimos.